Bom dia, Prisco. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia. Bom, queria começar falando sobre, acho que uma dúvida de todos, assim. Como essa ação dos Estados Unidos vai impactar o mercado de petróleo mundial e como isso acaba afetando a vida do cidadão comum, né? A gente que abastece carro, que depende do petróleo como uma fonte de energia. Muito boa a sua pergunta. Eu acredito que essa seja a pergunta que o mundo inteiro está se fazendo agora. Para a gente ter uma resposta objetiva a essa pergunta, nós precisamos fazer uma análise mais ampla, mas eu vou direto ao ponto. O que pode acontecer nessa próxima semana, já segunda-feira com a abertura dos mercados, é um aumento do preço do petróleo, do barril do petróleo, mas esse aumento ele não deve ser um aumento substancial do preço, mas sim o que nós chamamos de prêmio de risco no mercado, porque essa volatilidade, essa turbulência que nós estamos vivendo, ela afeta momentaneamente, ela deve afetar momentaneamente o preço do barril do petróleo, mas o mundo está vivendo um paradoxo. Existe muita oferta de petróleo no mundo e, a despeito das tensões geopolíticas que nós já vivemos há alguns anos, guerra entre Rússia e Ucrânia, conflitos no Oriente Médio, tensão entre China e Estados Unidos, o preço do barril do petróleo ao longo de 2025 ficou na casa dos $60 o barril do Brent. Ou seja, ele andou muito de lado, como nós comentamos no mercado financeiro, e teve um ano muito fraco. Isso muito porque o xadrez geopolítico mundial está se movendo. A gente tem percebido grandes movimentos, especialmente ao longo dos últimos anos, e esse movimento venezuelano, influenciado especialmente por uma característica do presidente Donald Trump de realinhamento do eixo de dominância norte-americano, faz parte desse grande xadrez geopolítico que nós estamos vivendo. Se nós formos observar a capacidade venezuelana de produzir petróleo, e colocar isso para ser exportado imediatamente, essa probabilidade é baixíssima, porque ao longo dos últimos 20, 25 anos, a indústria petrolífera venezuelana foi se deteriorando muito em função de sanções, embargos, governança muito ruim, pressões internacionais. Então, a Venezuela atuou no que nós chamamos de zona cinzenta. Ela alimentou regimes muito ditatoriais, não ocidentais, como Irã, Cuba, China, Rússia e por aí vai, e ela esteve desalinhada com o Ocidente historicamente, desde Hugo Chávez, quando começou essa guinada, mas há um polo diferente do polo que nós vivemos, que é o polo geopolítico estadunidense. Então, se nós observarmos que movimento é esse, não deve ser um movimento de impacto imediato em preço, mas sim com alguma volatilidade que deve perdurar uma semana, duas, talvez mais, mas ela deve buscar algum grau de normalidade, porque a capacidade venezuelana de inundar, literalmente, o mercado com petróleo é muito baixa. Então, isso deve levar algum tempo. Se nós observarmos o que está acontecendo no mundo, essa operação norte-americana na Venezuela tem uma característica de estratégia de oferta futura. A Venezuela, ela não consegue mover hoje o preço do petróleo, mas ela define o equilíbrio do petróleo do amanhã. O que isso significa? No médio e longo prazo, nós devemos ter um rearranjo, já estamos vivenciando, mas um rearranjo ainda mais contundente, onde Estados Unidos devem cada vez menos fomentar desafetos. Por exemplo, China. Então, naturalmente, os Estados Unidos buscam novas formas de alianças comerciais, industriais, que estejam dentro daquilo que o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, trazia como nearshoring e friendshoring. Então, você precisa ter fronteiras mais próximas e fronteiras mais amigas para que você possa transacionar tudo aquilo de commodities e outros elementos que a sua economia necessita. Nesse aspecto, se nós também observarmos características da doutrina Monroe, que Donald Trump traz consigo de forma muito subliminar, que preconiza a liderança, a hegemonia norte-americana sobre as Américas, nós vemos um movimento estratégico. Então, a Venezuela, possivelmente,
é uma dessas peças do tabuleiro de xadrez que está se movendo, mas eu me arrisco a dizer que ela não é a única. Nós devemos ter cenas dos próximos capítulos, possivelmente com Donald Trump buscando influenciar outras nações com esse primeiro movimento a se realinharem com o Ocidente, especialmente Estados Unidos, e não mais com China e Rússia, porque nós estamos discutindo literalmente uma separação de potências, um afastamento de potências. Tudo isso, Prisco, tem um cenário de fundo. Se nós recapitularmos os últimos 60 anos, mais ou menos, de conflitos que aconteceram no mundo em função do petróleo, nós vamos observar que lá no início da década de 70, a OPEP e os países do Oriente Médio, por uma decisão e estratégia, criaram o que nós chamamos de choque do petróleo. Eles restringiram o acesso do mundo ao petróleo predominantemente produzido no Oriente Médio e conseguiram causar uma avalanche do preço do petróleo, um descasamento de preços de várias commodities que estão correlacionadas. Então, o mundo ficou de joelhos, literalmente ficou refém desse cenário da OPEP e dos países do Oriente Médio na década de 70. E se nós observarmos na subsequência da década de 70, do início, começa uma série de movimentos das duas grandes potências da época, Estados Unidos e União Soviética. Lembrando que naquela época a Guerra Fria estava a todo vapor, literalmente. A gente começa a ver rearranjos geopolíticos que culminaram em derrubada do governo iraniano do Shah Reza Pahlavi, a entrada do Ayatollah Khomeini. O Irã, lembrando, é a terceira, quarta maior potência em reservas de petróleo do mundo, então ela começou a se alinhar mais à China e à Rússia e não mais aos Estados Unidos. A gente vê a Arábia Saudita sendo fortemente fomentada pelos Estados Unidos. Na década de 80, 90, a gente teve conflitos Irã e Iraque, depois a gente teve tempestade no deserto, no Kuwait, com George Bush pai, buscando alguma hegemonia também ligada ao petróleo no Kuwait. Depois tivemos Saddam Hussein no Iraque, também ligado ao petróleo. Mas algo aconteceu na subsequência. A gente começou a viver, a partir da década de 2010, um arrefecimento, uma menor vontade norte-americana de participar de conflitos geopolíticos em função do petróleo. E isso tem uma explicação, Prisco. A explicação é: os Estados Unidos da América desenvolveram uma tecnologia proprietária que lhes permitiu ter algum grau de autonomia energética advinda do petróleo. Eles desenvolveram uma tecnologia capaz de extrair petróleo do que nós chamamos do petróleo do xisto, o shale oil. Então, essa capacidade advinda de tecnologia proprietária, de extrair petróleo de algo muito abundante, que é o xisto nos Estados Unidos, conferiu aos Estados Unidos não só reservas técnicas muito estratégicas, mas também a capacidade de refino. Hoje, os Estados Unidos têm uma produção média de algo como 14 milhões de barris por dia. Isso faz com que os Estados Unidos atinjam um grau de maturidade, de autonomia estratégica fundamental. Então, a partir de 2015, 2014, os Estados Unidos começam a se envolver cada vez menos em conflitos geopolíticos ligados diretamente ao petróleo, que é um elemento base das economias mundiais, e deu aos Estados Unidos uma liberdade geopolítica para começar a pensar novas estratégias. E aí, nesse outro lado do hemisfério, nós temos China, Rússia e países do Oriente Médio tentando jogar o jogo nesse tabuleiro super complexo que nós estamos vivendo. Então, você tem o mercado paralelo, o mercado cinzento, que é sancionado por Europa e Estados Unidos, mas livremente negociado entre Rússia, China, países do Oriente Médio, Venezuela até literalmente ontem. E a gente tem a disputa não por barris de petróleo agora, nós temos a disputa por influência. A captura de Maduro, ela não é sobre preço do petróleo, é sobre o reposicionamento da Venezuela no tabuleiro global de influência, de dominância norte-americana. O presidente Donald Trump está seguindo uma cartilha que China e Rússia também estão seguindo de forma super silenciosa ao longo dos últimos 30, 40 anos, especialmente no pós-Guerra Fria, que é a hegemonia dos grandes polos. Os polos tendem a ter algum tipo de alternância. O grande polo dominante hoje ainda são os Estados Unidos, e nós, naturalmente, estando
nas Américas, no lado ocidental do planeta, nós temos um alinhamento cultural, econômico, de modelo social muito alinhado ao modelo norte-americano e europeu, naturalmente. Então, nós temos a tendência a compreender melhor a economia, o modus operandi, as razões e relações jurídicas sociais do Ocidente. Nós não somos capazes ainda de compreender de forma contundente o que está do lado de lá, no Oriente, China, Rússia, países asiáticos de uma forma geral. E isso está acontecendo nesse exato momento, essa busca por alternância de poder. Os Estados Unidos estão buscando a sua hegemonia nas Américas. De novo, a Venezuela tende a ser um primeiro movimento, na minha leitura, mas não o último, não o único. E o petróleo já não é mais o fiel da balança. No médio e longo prazo, sim, deve influenciar fortemente reservas, mas reserva não necessariamente significa produção. Você ter muitas reservas, e a Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo, algo como 300 bilhões de barris, mas essa reserva está no subsolo. Ela precisa de tecnologia para extração, ela precisa de tecnologia para transporte, escoamento logístico para que ela atinja o mercado. E isso leva um bom tempo em termos de anos, um período longo. Então a gente está falando de médio e longo prazo para que esse petróleo esteja disponível. Então é muito mais sobre hegemonia geopolítica e dominância das Américas do que propriamente do petróleo. Muitos especialistas comentam sobre outros elementos de commodities que também são presentes na Venezuela. O ouro, por exemplo, e as terras raras, que são extremamente estratégicas quando a gente trata de novas tecnologias, processamento computacional, eletrificação de veículos e por aí afora. Então a gente tem também elementos novos nesse tabuleiro que fazem com que os Estados Unidos busquem enlaces comerciais de forma amigável ou forçosa que lhes permitam também hegemonia e uma independência, uma autonomia ao outro hemisfério, ao outro lado do planeta, que é a China. Lembrando que a China é um país de proporções continentais e ela possui muitas reservas de vários tipos de minérios muito estratégicos para o mundo. Aqui, só para concluir, Prisco, vale ressaltar que, diferentemente das maiores potências mundiais, a China não declara publicamente, abertamente, quais são as suas reservas de petróleo. Então, há um ruído muito grande no entorno dessa estratégia chinesa de não declarar quanto ela possui de reservas. E há crenças, há entendimentos técnicos de que eles estejam entre os top 10 de países em reservas de petróleo no mundo, mas, por outro lado, a China é líder disparada global em refino. Então, a gente tem um desafio, um risco muito grande para Estados Unidos e sua cadeia de valor, uma vez que a China está cada vez mais se posicionando como líder, não só em busca de novas reservas, capacidade de enlace com parceiros comerciais, mas também no seu refino. Perfeito, Beni. Acho que você fez um panorama bem extenso e bem completo sobre esse tabuleiro, vou usar sua metáfora, que está sendo jogado nesse momento. Inclusive, eu estava vendo aqui no nosso site, no metrópolis.com, Rússia e China foram um dos primeiros países a se manifestarem pedindo a libertação de Nicolás Maduro por parte dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a Venezuela vendia muito para esses mercados, então tem todo um rearranjo. Onde eu queria chegar com você era falar um pouco dessa nova, vamos dizer assim, configuração global. O que eu quero dizer? Tanto Rússia, China, Estados Unidos parecem não querer o multilateralismo, Parecem eles estarem jogando o jogo das suas próprias zonas de interesse. Você vê que isso também está sendo aplicado ao mercado de compra e venda de petróleo. Então, por exemplo, você citou a OPEP. Esses organismos multilaterais tendem a se enfraquecer com esses movimentos? Eu acredito que nós estamos vivendo um momento singular da história que talvez nós não percebamos, porque nós estamos imersos na história sendo escrita. Talvez uma próxima geração, nossos filhos, nossos netos, olhem para esse momento de 2020, 2025, pandemia, pós-pandemia, e consigam fazer uma análise mais profunda. Minha leitura, Prisco, sim, existe um movimento gradativo de rearranjo, inclusive do multilateralismo. Basta perceber qual é o discurso das nações alinhadas mais
à Ásia, e o Brasil faz parte desse movimento com o governo Lula, pedindo libertação do Maduro, pedindo multilateralismo, influenciando-se por movimentos geopolíticos e econômicos pró-Rússia e China, e a gente tem, do outro lado, a Europa acuada, em função da sua proximidade com um potencial inimigo que é a Rússia. Declaradamente a Rússia está no movimento de expansão de suas fronteiras, como é comum dos russos, e a gente tem os Estados Unidos buscando retomar a sua força histórica. Se nós recapitularmos o movimento de globalização do mundo ao longo dos últimos 40 anos, o mundo inteiro, países, nações das diversas potências características, levaram suas indústrias para a Ásia, especialmente China. Isso fez com que a China se transformasse no grande celeiro industrial, tecnológico, demandante de matérias-primas e de commodities do mundo. Mas isso não passou apenas pelo lado do enlace tecnológico industrial. Passou também pelo enriquecimento das cadeias de valor e da própria nação. A nação chinesa se rearranjou de tal ponto, de tal forma, que eu me arrisco a dizer que hoje, em termos geopolíticos, militares, tecnológicos, ela é absolutamente mais relevante do que a própria Rússia. Ela está ocupando um hiato, um vácuo deixado pela ex-União Soviética, de forma gradativa, guardadas as suas devidas proporções, e ela busca ser um novo contraponto aos Estados Unidos. E os governos democratas normalmente não dão a devida atenção nos Estados Unidos a essa mudança geopolítica. Donald Trump, como um homem de negócios que entende muito bem esse jogo, esse arranjo global que está acontecendo, e antes que seja muito tarde para reverter esse movimento, ele tem tomado algumas ações. Ações militares, como nós presenciamos aqui na Venezuela e em outras nações, movimentos de taxas, de sobretaxação de importações, como nós também vivenciamos, mas especialmente movimentos de enfraquecimento do dólar, para que haja um fluxo de investimentos de volta aos Estados Unidos, um movimento de reindustrialização norte-americana, que é um desafio tremendo. Eu diria que é o maior desafio norte-americano, a sua reindustrialização. Ela já foi muito forte em indústria na década de 80 e 90, ela deixou de ser tão forte, tão representativa, uma vez que as suas indústrias, assim como indústrias do mundo inteiro, foram para a Ásia. Então, cadeias de valores estão gradativamente voltando para os Estados Unidos. Fato é que 4 anos de mandato presidencial de Donald Trump não deverão ser necessários para implementação, para a implantação dessa visão de combate ao multilateralismo clássico, como nós vivemos até literalmente ontem. Nós temos um novo arranjo sendo feito, e esse arranjo passa por um fortalecimento das cadeias de valor norte-americanas, um rearranjo geopolítico, literalmente, das Américas, para que o alinhamento estratégico seja mais pró-Estados Unidos e menos pró-China e Rússia, e isso passa por influência direta e indireta em eleições. Isso passa por influência direta e indireta na tomada de decisões, nos enlaces comerciais, em estratégias de escoamento logístico e de troca tecnológica. Então, a gente deve vivenciar anos, no mínimo, diferentes a partir de agora, com essa tomada de decisão contundente dos Estados Unidos de capturar Nicolás Maduro, ex-presidente agora da Venezuela. Perfeito, Beni, obrigado. Eu queria, para a gente encerrar esse papo, entender uma coisa. Você pincelou agora nessa sua fala a situação do Brasil. Eu falo isso porque o Brasil, sob a gestão do governo Lula, ele é muito alinhado ao BRICS, que é um bloco econômico que tem Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. O que eu queria entender com você é, se não houver uma mudança de posicionamento político do Brasil, por exemplo, se a gente se mantiver com um governo Lula que pode tentar a reeleição ou um governo de esquerda, a tendência é que o Brasil siga no BRICS. Qual impacto isso teria? Em havendo uma mudança de perfil de governo, por exemplo, um perfil mais alinhado à direita, como o do Flávio Bolsonaro, que se coloca como um possível candidato, do próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, teria um realinhamento do Brasil. O Brasil iria para esse bloco de influência quase total dos Estados Unidos. Em ficando no BRICS, como que isso afeta o Brasil, todo esse realinhamento global que a gente está vendo? Excelente pergunta. Eu diria que os países que compõem os BRICS, e o Brasil é uma das lideranças que compõem os BRICS, flertaram com
uma ameaça aos Estados Unidos ao anunciar logo no início do ano passado, quando da posse do presidente Donald Trump, que estavam buscando uma moeda própria. O presidente Lula, inclusive, foi uma das vozes contundentes de moeda própria, de transações bilaterais, de rearranjo geopolítico, de alinhamento das mais diversas formas. O que isso traz? Isso traz um antagonismo, isso traz um desalinhamento, um desarranjo com a grande potência do nosso continente, que são os Estados Unidos da América e, hoje, a potência predominantemente global. Então, quando você se coloca contra a maior potência global, que são os Estados Unidos, e a favor de uma potência em ascensão, que é a China, e tudo bem, eu acho que faz parte do papel do presidente da República escolher o seu lado, você tem consequências de atos. E as consequências de atos começam pela Venezuela. Então, essa movimentação norte-americana na Venezuela faz parte, eu diria que é a primeira página de um livro que está sendo escrita, e eu espero que o Brasil não faça parte das próximas páginas, verdadeiramente. Eu espero que o Brasil encontre algum grau de normalidade institucional, que a liturgia dos cargos sejam recuperados, que os alinhamentos estratégicos sejam feitos e o Brasil volte a ser um país verdadeiramente amigo, friendshore, friendshore, e que nós não guinemos muito a um lado ou outro. Mas se nós formos guinar a um lado, e aqui vai a minha opinião pessoal, que seja com quem nós já conhecemos. Prisco, democracias são difíceis, ditaduras são difíceis, as pessoas precisam escolher o seu difícil, as pessoas precisam escolher aquilo que elas querem, e isso passa pelo voto popular. Então, se nós observarmos o alinhamento estratégico desse presidente da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele é muito mais à esquerda, muito mais pró-China, Rússia e países de cunho ditatorial. Isso é declaradamente aberto, a gente percebe isso, inclusive, nas comunicações do presidente. E está tudo bem, eu acredito que ele foi eleito para isso e ele está cumprindo seu papel. Agora, com esse risco de rearranjo geopolítico, essa mudança no tabuleiro global, se nós quisermos continuar sendo o celeiro do mundo em termos de produção de agronegócio, de commodities, minérios, e sermos amigos, verdadeiramente de várias nações, como nós sempre fomos, nós precisamos repensar o nosso posicionamento enquanto nação, enquanto vieses, enquanto ideologias, e de preferência, minha opinião, estarmos alinhados mais ao polo que está no movimento de retomada da liderança global, que são os Estados Unidos, e ao invés de nos alinharmos a ditaduras. De novo, democracias são desafiadoras, ditaduras são desafiadoras. Eu prefiro a democracia, e eu prefiro que nós estejamos alinhados a quem é mais democrático de fato. Perfeito, Beni, muito obrigado. Acho que suas falas elucidaram bastante aí esse tema que é bastante complexo e conseguiu trazer para todo mundo. Agradeço muito sua disponibilidade e as portas do Boletim Metrópolis e toda a nossa programação estão sempre abertas para você. Muito obrigado, hein?